Fala pessoal, então hoje vamos fazer um vídeo aí de alguns reacts, analisando alguns agachamentos que eu peguei aí no YouTube mesmo, então são de acesso livre para todo mundo. Vou analisar erros e acertos, detalhes que passam despercebidos, principalmente quando a gente tem caso de performance, de dor, você fala, não posso fazer agachamento, ou o agachamento não é interessante por isso X, Y, Z, mas muitas vezes é um detalhe crítico ali, um olhar mais profundo, mais detalhista, que te proíbe, entre aspas, de fazer o agachamento. Principalmente em caso de dor, tá? É muito comum, tô com dor no joelho, então não faz. Não, pode ter coisas ali que vão te ajudar, e aqui eu vou citar alguma delas. Desculpa aí algum ruído, hoje é domingo, tem vizinho ouvindo música, aqui em casa tem cachorro, tem passarinho, então um pouquinho de paciência aí. Mas vamos lá pro primeiro vídeo, são 9 vídeos, tá? Então, essa moça aqui é a Loredana, uma atleta de levantamento de peso da Romênia. Como vocês vão ver aqui já no começo do vídeo, ó, abdômen trincado, ombro aí bem desenvolvido, braços, então uma atleta forte, uma menina forte. Ela é nova também e vamos ver lá como que ela está agachando. Então, começando a sessão de treino só com a barra, pode ver que a cabeça dela está sempre alta, as costas sempre bem firmes, peitoral alto. Isso é muito, muito importante, tá? Porque a partir do momento que a gente dobra aqui a cervical, né, flexiona a cervical e também a coluna, o tronco cai um pouco à frente, a gente perde bastante de estabilidade. Então o movimento dela é muito bom, é movimento bem pesado, tá? Principalmente se tratando de uma mulher, ela é leve, então a gente vê bastante estabilidade, os pés firmes ao solo. Vou voltar aqui para vocês analisarem isso também. Então não é só porque ela é forte, ela desenvolveu força. Percebe ali uma subida mais explosiva. Isso é interessante para o levantamento de peso, tá? Essa subida mais rápida, mas ela sempre com um movimento bem estável. Essa é uma excelente atleta, assim, de muito sucesso e é um bom exemplo de agachamento. Beleza. Vamos para o segundo aí então. Segundo movimento, vem em alguma pessoa anônima. E aí vamos analisar. Aqui falando com 40 quilos. Tá, e aí esse movimento, ó, movimento bem profundo, com um salto ali no calcanhar. Eu particularmente não gosto desse salto no calcanhar, tá? Usando anilha ou usando qualquer outro implemento. Eu prefiro trabalhar o movimento em si e a mobilidade de tornozelo. Então, assim, mas um movimento bom, um movimento bom. Tem pouco peso, tá? Mas a gente não sabe o nível dessa pessoa. Mas o mais importante é estar estável, não precisa estar pesado. Você vê que o movimento é amplo e além de amplo é estável, o tronco bem inclinado para frente, bem inclinado que eu falo, bom movimento, tá? Não é que tá muito. Então aí tá de parabéns também. A, e a questão desse salto aqui, na verdade, ela não é um problema, tá? É mais uma questão minha mesmo. Eu particularmente não gosto, mas não considero que seja errado. Aí vai de cada treinador e cada pessoa. Bora lá. Agachamento 3. Mais uma mulher, tem alguém ajudando, 198 libras, mas daí próximo de uns 90 quilos. Vamos ver como que ela faz. Ó, aí já é uma descida mais rápida. Eu não acho ruim, mas vocês percebem que ela perde um pouquinho o controle, tá? Então eu não gosto quando a pessoa perde o controle. Quando desce tão rápido assim, a chance de ficar lá embaixo também é mais alta. Detalhe aí para os joelhos, acaba movimentando um pouquinho para dentro, assim, mais do que eu gostaria. É um agachamento que é mais ligado ao convencional, não é um agachamento sumô, né, com os pés mais afastados. Mas assim, um agachamento ok, sabe? É questão de lapidar, talvez seja uma pessoa, não necessariamente, desculpa, iniciante, mas ali intermediário. Calçado, bacana, tá? All Star é um bom calçado para agachar. Solado mais retinho, é um tênis mais maleável, pode ser confortável. Você precisa dessa reatividade com o solo. Esses tênis que são mais espessos, ligado à corrida, acaba que eles têm menos reatividade, porque quando você empurra o chão para fazer um agachamento, um terra, aquela sola se deforma, ela é feita para absorver impacto. E aqui a gente não tem impacto igual na corrida, então não tem motivo para poder absorver isso. Então eu prefiro, principalmente quando a gente trata de performance, quer performar no exercício, né?
solados mais retos, mais rígidos, ou até mesmo descalço, não tem problema nenhum. Então, desse agachamento aqui é mais isso. Cuidado para não descer tão rápido a ponto de relaxar a musculatura e perder o controle. Mas, assim, lado positivo, tem uma pessoa que me parece experiente ajudando ela. Então, qualquer problema ali, um acidente, a chance de um acidente, na verdade, ela é bastante minimizada. Então, legal, também achei legal, assim, talvez seja uma pessoa que está em construção. Vamos lá pro quarto movimento agora. Agachamento, quem vem? Quem vem? Aqui, aparentemente, agachamento só com a barra. Vamos ver o que que ela vai fazer. Vamos ver a tirada da barra. Enquanto eu vou tomando meu tererê aqui, me hidratando. A tirada boa, tá? Não é aquela pessoa que tira com o tronco à frente. Isso já mostra um sinal de certa experiência. Aqui, provavelmente, ela está demonstrando o movimento, mas vamos analisar mesmo assim. Os pés com a ligeira rotação para fora, também é um agachamento convencional. Eu não gosto tanto da inclinação dela e a relação do joelho. Pode ver que o joelho estão um pouquinho para dentro, meio que apontando para frente. Então eu prefiro que, principalmente com a barra alta assim, né? A barra mais próxima da cervical, o tronco esteja mais estendido e o joelho um pouco mais para fora. Isso na subida vai favorecer a contração de glúteo. E o glúteo é um importante extensor do quadril. Então vai produzir força na subida. Esse tipo de movimento assim, pode ver que aqui o calcanhar dela acaba que ele não chega a levantar, mas ele fica um pouquinho instável, assim, meio que querendo sair do chão, até por conta do tênis. Então, às vezes isso é motivo de algum tipo de desconforto, tá? Principalmente no joelho, porque as estruturas que deveriam fazer mais força, aqui, por exemplo, o quadríceps e e o glúteo, eles não têm uma angulação perfeita para poder agir. Não que ela vá sentir dor ou ter uma lesão, nada disso. Mas a pessoa que já tem pode acabar sendo gatilho para algum desconforto. E a pessoa fica com medo de fazer e acha que não deve fazer. Mas na verdade são detalhes que passam. Então aqui eu faria com o tronco um pouquinho mais estendido, um pouquinho mais alto. Tem que ver se ela consegue também, né? Mas se não consegue, eu preferiria fazer com a barra mais baixa, mais próximo da escápula. Mas também um agachamento ok, aí, um bom agachamento, com alguns detalhes. Bora lá, agachamento 5. Eu ia falar 4. Vamos analisar aqui o que vai acontecer. Aqui provavelmente também na faixa de uns 40 quilos, tá? Olha só que interessante, a instabilidade do joelho. Isso demonstra que é uma pessoa mais ligada ao iniciante. Mas não é um movimento ruim, eu não acho que isso seja errado, porque se ela é iniciante, principalmente, ela está em processo de aprendizagem. Então, estando em processo de aprendizagem, isso faz parte. De repente, ali, um giro bem leve na ponta do pé para fora seria interessante, porque ela já está apontando o joelho para fora, mas também tem uma profundidade boa. Percebe que ela tem uma certa dificuldade em estabilização do tronco, principalmente em relação a manter o tronco à frente. Eu manteria o tronco um pouquinho mais alto, mas isso aí deve ser porque ela está começando. Ou por outro detalhe, que muitas vezes passam despercebidos, que é a posição do cotovelo, do braço. Eu gosto do cotovelo mais apontando para trás, porque eu tenho até um vídeo aí sobre isso, tem no YouTube, tem também no Instagram, falando da contração da musculatura dorsal, que é a musculatura que aduz a escápula, e isso vai ajudar. Então, eu preferiria fazer dessa forma, para poder melhorar um pouco essa ativação da cadeia posterior aí, da musculatura dorsal, mas ainda assim um bom agachamento, tá? Tem bastante potencial. Detalhe específico: meninas, cuidado com o cabelo solto, tem muito acidente. Com a barra caindo para trás, a barra agarrando no cabelo, e aí acaba te puxando, você pode cair por cima da barra, e aí a gente está falando até de uma lesão de coluna mais séria. Então, se possível aí, cabelo amarrado, coquinho, qualquer coisa assim vai ajudar. Beleza, aqui fechou, então vamos lá, agachamento 6. Toda hora que eu clico aqui, esse negócio. Bom, antes do agachamento 6, falar sobre esses e-books aqui, fazer um jabá próprio meu. Se você tem dificuldade assim nesses detalhes e quer um passo a passo, tanto de levantamento terra quanto de agachamento, você pode aí entrar no meu site e comprar esses e-books. Eles vão te ajudar muito, principalmente se você leva o treino mais a sério e também se você é profissional do movimento, na prescrição.
Por isso que eu falo, principalmente atender uma pessoa com dor, atender uma pessoa que quer performance, atender uma pessoa que não tem objetivo específico, ou não tem dor, não tem nada, não precisa melhorar nada, é fácil. A gente não precisa se atentar a alguns detalhes, porque a pessoa nunca vai ter queixa. Agora, quem tem queixa, que é o mais complexo. Então, nesses e-books aqui vai te ajudar bastante, tá? Vale a pena dar uma conferida aí. E também é baratinho, então vai agregar bastante na sua prática profissional. Agora sim, agachamento 6. Bom, pela foto aqui, vou até tomar uma água, um tererê aqui para poder conseguir falar sobre isso. Cara, imagina como é que não foi esse agachamento. Só pela imagem já dá pra ver que o caso foi feio. Até aqui, ó. Squat fail ever, viral. Imagina se isso não viralizou, né? Mas vamos lá, vamos ver. É, talvez aqui anilhas de 20 quilos, tá? Então, 3 anilhas de 20 quilos já tem um peso considerável. Tirada da barra bem instável. Subida, joelhos para dentro, compensa mais para um lado que para o outro. Nossa, que coisa. Não vou nem falar, não. Mas que coisa, né? O único ponto positivo são essas barras de segurança que não deixaram o peso cair em cima dele. Porque aí sim um acidente pode ser feio. Gente, outra coisa, for tentar uma carga realmente desafiadora, alta, ajuda, tá? Pede ajuda, pede alguém para dar uma olhadinha. Olha só aí, as pessoas chegaram depois que ele já tinha caído. E talvez nem sejam culpa das pessoas, né? Talvez ele mesmo pediu, até porque é difícil alguém ficar atrás ali, mas dos lados daria. Como tem dois, nem sempre tem duas pessoas para te ajudar, mas como tem dois aí, as pessoas poderiam ter feito isso sim. Então vamos lá mais uma vez. Cara, aqui foi infelizmente tudo ruim, sabe? Eu nem sei se ele deveria ter chegado nesse peso aí, porque realmente dá para ver que não está preparado. Olha só, a subida já os joelhos vão para dentro e olha esse movimento. Ele começa a cair para o lado. Então, nossa, não dá. A tirada da barra já foi instável, ele já instabiliza. Deveria ter concentrado um pouquinho mais, né? A descida foi até boa, mas assim, faltou maturidade de treino aí, com certeza. Isso não foi um acidente isolado. Então, por isso que eu tendo a ser mais incisivo nessa relação de segurança, tá? Isso aí poderia ter sido um acidente feio. Agachamento 7. Aqui já fala assim, ó. Bad squat form, que seria uma técnica ruim de agachamento, né? Mas vamos ver lá como é que tá. É um rapazinho novo aí, né? Provavelmente um adolescente, pré-adolescente. Aparentemente sem peso nenhum. Vamos ver de novo. O movimento é bem rapidinho. Eu vou pausar aqui para a gente conseguir ver. Isso daqui são três coisas, na verdade, que eu falei nos vídeos anteriores. Primeiro aqui, a cabeça dele inclinada para frente. A gente vê aqui também o tronco poderia estar um pouco mais estendido, apesar de estar numa posição neutra, estável ali. Dá para ver que ele não está com a coluna arredondada. E também uma projeção do peso para frente. Isso por conta da posição do tronco e cabeça e quadril. Então o calcanhar dele tá levantando um pouquinho. Beleza, galera. Isso são coisas que eu considero erros. Imagina estar com a barra pesada aí, acontecer igual aquele indivíduo do último vídeo. Mas assim, vamos pensar por um outro lado. Esse menino é novo, ele é jovem, né? Sem peso nenhum. Provavelmente ele está começando agora. Então a gente tem que ter um pouco de paciência para dar espaço para o processo acontecer. A gente, principalmente que é profissional do movimento, precisa entender um pouco de aprendizagem motora. Não adianta eu ir ali tentar corrigir 1000 coisas que ele teria dificuldade. Aqui eu focaria em duas coisas para ele. Projetar o quadril um pouco mais para trás e estender um pouco mais o tronco, peitoral mais apontado para frente e menos para baixo. Então, a partir do momento que ele conseguiu estabilizar isso, essas outras coisas já vão ajudar bastante, tá? Essa posição de calcanhar e coisa e tal. Isso aí vai dar base. Sem peso, galera, não vai gerar uma sobrecarga absurda. É diferente se ele estivesse fazendo isso e colocasse aquele tanto de peso, até mesmo uma barra com 10 quilos, não tá na hora, não que ele não tenha capacidade de fazer. Tem, mas isso precisa ser treinado, precisa de uma adaptação anatômica ali das estruturas, para poder melhorar a função do movimento, precisa de uma adaptação neural, ele saber o momento de recrutar ali as unidades motoras, as fibras musculares. Talvez seja isso, esse acelerar o processo que tenha faltado para aquele último indivíduo lá, que estava todo empenado para fazer o movimento.
Show aqui então, vamos lá, agachamento 8. Bom, começou aqui já com a barra quase no meio da coluna, mas não quer dizer que é errado, tá? Vamos ver lá é, com o que vai acontecer. Esses vídeos, a maioria deles eu só vi uma vez, tá, gente? Então, e tem tempo já que eu selecionei eles, então eu tô vendo praticamente aí primeira vez com vocês. Olha, não é um movimento. É, eu nem ia falar que não é um movimento péssimo, mas acabou horrendo, né? Esqueci de ver o título do vídeo. Mas assim, o agachamento em si, vamos lá. Olha, ele desce controlado, isso é um ponto positivo. Ele, na subida, a- não, realmente o movimento não tá bom não, galera. Ele tá com a barra muito baixa, acaba que ele não consegue também fazer uma extensão de tronco. Pode ver aqui, ó, a coluna dele tá levemente flexionada, com um leve arredondado aqui. Isso prejudica muito a ativação da musculatura dorsal. O quadril com a leve retroversão também à frente, isso vai prejudicar muito a ativação de glúteo para fazer principalmente a subida, né, a produção de força do glúteo. Vamos ver a descida. Aparentemente aqui a amplitude é até boa para um agachamento sumô. É porque aqui tá difícil de ver, mas se vocês forem aqui embaixo no nessa linha aqui onde está o pé dele, de onde eu estou passando o mouse aqui, de calcanhar, vocês vão ver que o calcanhar está levemente elevado, mesmo com o All-Star, e o pé um pouco inclinado para dentro, perdendo ali o arco plantar. Isso já quer dizer uma dificuldade em produzir força na subida. E vamos ver lá o que que acontece, ó. Subiu primeiro, caramba, primeiro estendeu o joelho, o tronco continuou à frente. E para guardar, ao invés dele estender por completo, sentiu a barra pesada, não conseguiu ter estabilidade, não conseguiu segurar. Se a barra estivesse mais alta aqui um pouco, provavelmente ele conseguiria. Aqui a produção de força é muito difícil e você realmente tem que ficar com a inclinação muito grande para frente. Não gosto desse tipo de movimento, então não aprovo. Também acho que ele não deveria ter testado esse peso. Esse tipo de pessoa provavelmente não tem técnico, tá? E se tiver, deveria trocar, porque ele não deveria nem ter chegado aí com essa técnica. Último agachamento, esse aqui é famoso, John Cena. Muita gente já viu ele aí em WWE, em alguns filmes. É um cara que realmente treina pesado, aqui com 611 libras. Dá uma média aí de uns 290, alguma coisa assim, porque uma libra é igual a 400 gramas. Então dá mais ou menos isso daí, ou até um pouquinho menos, tá? Mas vamos ver lá o movimento. Apesar de ser uma pessoa famosa, muita gente fala, ah, o cara é foda. Beleza, ele realmente é forte, mas vamos ver se ele é técnico, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no movimento. Concentrou bem, respiração em dia, desceu, subiu, gritou. Beleza, ó, bom movimento, tá? Bom movimento. E a gente vê um cara alto fazendo um agachamento convencional, que é com os pés mais próximos, igual eu já falei. Não é comum. Pessoas mais altas tendem a ter uma dificuldade maior de mobilidade e estabilidade. Mas movimento bom. A gente vê aqui, ó, um pouquinho os joelhos para dentro, tá? E os pés também. E isso daí é uma coisa interessante de se analisar. Talvez para ele até mesmo um agachamento sumô fosse legal, mas assim, não sou eu que vou rotular como errado ele fazer isso daí, tá? É uma pessoa experiente, forte, provavelmente ele não faz cargas tão pesadas todos os dias, dá para ver que o movimento é estável, sabe o que está fazendo. Talvez corrigir esses detalhes seria interessante? Sim, provavelmente. O pé está um pouquinho para dentro, principalmente aqui do lado da perna esquerda, mas um bom agachamento, tá? Eu não recrimino isso, não. Vamos ver a subida. Uma boa produção de força, insistência. Pode ver que o movimento não trava, ele passa direto, né? Apesar de desacelerar um pouco, mas ele está fazendo um recrutamento ali máximo das fibras, então bem interessante tá, o agachamento dele. Com esses detalhes, com essas ressalvas. A gente vê a diferença pela tirada da barra. Olha só que tirada estável, diferente daquele rapazinho lá que ficou todo de lado. Preparou a respiração, contraiu o glúteo, força na coxa, jogou para cima. Bom, bom. E aqui também, ó, outro detalhe importante, a altura da barra. Agachamento convencional, a barra está mais alta, ele consegue manter o tronco também uma boa extensão. Pelo menos eu considero isso, considero uma boa extensão. Então vamos ver a última vez aí.
Foi, voltou, tronco estável, sem cair mais para frente. Legal, legal. É o utensílio de segurança, cinto, joelheira, para quem treina pesado faz diferença. Pessoal, então, para hoje, era isso que eu tinha, tá? Algumas referências, assim, para quem quer aprofundar um pouco mais, são esses livros aqui, você consegue começar bem. Esse daqui, ó, Periodization Training for Sports, do Bompa. Esse outro segundo aqui, do Zatsiorsky, Kramer e Fry, Science and Practice of Strength Training, e Manual of Structural Kinesiology, do Floyd. Esses três aqui você consegue em português, tá? O primeiro do Bompa fala sobre periodização para esportes mesmo, de uma forma bem prática. O segundo, esse daqui do que tem esse chinesinho do levantamento de peso, vai falar sobre a ciência e prática do treino de força. Então você também consegue em português, com abordagens assim mais críticas, mas também falando de forma aborda assim números, é bem interessante assim, traz uma pegada mais científica. E esse manual de cinesiologia estrutural também traz muita coisa de base, de contração muscular, de estímulos neurais, a própria física do movimento de uma forma mais detalhada, e vai falar também das ações musculares, né? Mostra a anatomia dos músculos, onde insere, onde tem origem, a função de cada músculo. Esse músculo rotaciona X, Y, Z. Esse daqui flexiona tal articulação, com giro assim. Então, bem interessante. Já esses outros dois aqui, que é do Hip Toe, e esse primeiro aqui, né, cinza, até tem o Hip Toe e o Baker, é de um treinador muito famoso lá dos Estados Unidos. Eu nunca vi em português, mas se você lê em inglês, se você quer fazer uma forcinha aí, vale muito a pena, porque esse azul vai te dar aí mais a parte técnica dos movimentos, de forma muito detalhada, principalmente os movimentos que são ligados ao powerlifting, agachamento, levantamento de terra, remadas, supino. Por exemplo, a parte de agachamento dele tem 60 páginas, então é um nível de profundidade alto, bem interessante. E o cinza fala mais sobre a programação desse treino de força também ligado ao powerlifting e esportes de força. Então vale muito, muito a pena na pegada bem prática assim de você ler hoje, consegue aplicar amanhã, tá? Então são referências que eu recomendo. No mais, obrigado. Meu Instagram, Matielo Gabriel, posto bastante coisa lá. E meu site, para quem quer saber um pouco mais sobre a consultoria, sobre e-books e futuros infoprodutos. Beleza? Galera, valeu por assistir. Compartilha aí, dá um like. Compartilha com quem quer aprender sobre isso, quer um conhecimento para poder melhorar o conhecimento da prática aí mesmo. É outra coisa, eu gosto muito sempre de fazer assim. Aprendeu hoje, aplica amanhã. Então, são detalhes aí que vocês conseguem aplicar amanhã já e conseguem ver resultado aí a médio e longo prazo, tanto em vocês quanto em outras pessoas. Beleza? Valeu e obrigado por assistir. Um abraço.